Salve, salve pessoal, Eric Chus aqui na voz para mais um vlog com vocês. Eu tô retomando a fazer esse tipo de vlog que eu já fiz bastante aqui no canal. Espero que vocês gostem, vocês vão acompanhar um pouquinho da minha ida até São Paulo e vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos. Vamos lá. Na verdade, eu nunca parei de fazer esse tipo de vídeo, né? É que às vezes a gente começa a focar em outras questões, como foi aqui do canal durante um tempo, e agora a gente está retomando. Então, a partir de agora, vai estar rolando uns vídeos assim, bem diferentes do comum aqui. E aí, eu queria saber o que você acha desse tipo de vídeo. Vem comigo que vai ser bem legal. Então, para quem não sabe, eu moro pertinho de uma cidade no interior de São Paulo chamado Piracaia. Piracaia fica 1h e pouco da cidade de São Paulo. Eu moro numa ecovila chamada Ecovila Clariana e eu tenho que pegar uma pequena estrada de terra se eu quiser ir para a cidade ou para a estrada principal. Então é o que eu estou fazendo agora. Eu vou mostrar um pouquinho de cada, porque eu não posso ficar dirigindo aqui. Aqui é bem tranquilo, então eu estou dirigindo bem devagarinho, não tem nada, então vou mostrar um pouquinho para vocês. Aí eu vou mostrando até chegar em São Paulo, se for possível. Aqui é onde eu moro. Para jogar o lixo a gente tem que trazer até aqui a estrada. Ó, a estrada ali atrás, tá vendo? Aí eu tô indo para São Paulo, aí a gente tem que trazer o lixo, ó, e jogar todo ele. Vamos lá? Vocês vão me acompanhar, ó. Já traz ele todo separadinho, porque a coleta é aqui, né? Infelizmente não vai até a Ecovila, sabe? Então a gente tem que trazer até aqui a beira da estrada, onde tem um posto de coleta aqui, ó, e eles pegam. Infelizmente esse posto de coleta a gente paga as taxas, tudo, para ficar isso daqui, a gente tem que trazer até aqui, né? E é sempre uma grande bagunça, uma grande sujeira. Então agora tô indo para São Paulo e a gente se vê por aí. Um abraço, vamos nessa. Agora que entramos no vídeo, tudo bem com vocês? Vocês viram eu fazendo toda a minha via sacra, todo o caminho que eu venho de Piracaia para cá. Uma vez por mês eu venho aqui para o Instituto realizar atendimentos. Aí dessa vez eu infelizmente fiquei doente, aí não consegui gravar o que eu queria. E aí agora eu tô aqui no Instituto e vamos fazer esse vlog. Para quem não acompanha o canal, sempre teve vlog por aqui meu, viajando aqui no Brasil, com o pessoal, passeando. E eu tô a fim de voltar. O vlog é meio que um tete-a-tete comigo aqui, onde a gente troca ideia de algum assunto para refletir um pouquinho. Algum assunto que tá na minha cabeça ou é do momento. E eu trouxe um assunto no vídeo de hoje, que é um assunto que tá muito em voga. Não sei se vocês acompanham e estão vendo o que está acontecendo, né? Que é se vale a pena mesmo ser um criador de conteúdo digital. Por que eu vim trazer esse assunto? Eu sou um criador digital, desde que a internet se faz por gente, né? Eu sempre gostei muito de internet, tive muitas facilidades na vida no sentido de ter acesso muito jovem à internet, à computação, não só por uma questão de família, que o meu avô trabalhava numa indústria de tecnologia na época, mas também porque eu fui estudar numa escola que ele tinha um centro tecnológico muito legal. Então eu já mexi em BBS ainda na adolescência, sabe? E participei assim de praticamente o que a gente tem hoje de internet, praticamente em todos os lances, né? Então desde no começo era só site, website. Nossa, eu fazia os próprios websites, escrevia artigo, digitalizava imagens que todo mundo adorava porque era uma novidade no começo. Aí vieram os blogs, onde a gente contava um pouquinho do nosso dia a dia. Assim que eu conheci meu professor, Dr. Robert Svoboda, que tem um blog até hoje no canal dele, que eu gosto bastante também. Aí começaram a vir as redes sociais, Orkut, antes teve ICQ, MSN, Mirk, que muita gente vai lembrar. Aí veio Orkut, Facebook, tem muitas outras, obviamente, mas estou falando só das mais famosas. Eu sempre tive ali fazendo o meu trabalho como criador de conteúdo digital, que é o nome que é dado hoje em dia. Não tenho vergonha, nem problema nenhum em falar disso, porque faz parte da vida. Eu sempre gostei mesmo, para mim nunca foi um problema. Mesmo eu não, nos últimos anos, eu não dando muita ênfase nos canais, por outros motivos pessoais, que na verdade não é nem motivo pessoal, é motivo pessoal sim, porque eu só estava dedicado a fazer outras coisas, mas a questão não é nem essa.
Esse ano eu estou me dedicando bastante às redes, mas eu queria trazer um pouquinho esse pensamento, né? Vale a pena ou não vale a pena ser um produtor de conteúdo digital? A maioria das pessoas que estão vindo trazer esse assunto e trocar uma ideia assim com o pessoal na internet, a maioria do pessoal vive ou quer viver de redes sociais. Eu não vivo de rede social, nunca vivi de rede social. As redes nunca me trouxeram, não. Elas trazem bastante coisa para mim, mas elas não é o meu principal ganha-pão, nunca foi, assim, não dá nem para comparar, assim, o que eu ganhei, assim, de AdSense, essas coisas na internet, é um mínimo do mínimo, só entra lá no meu YouTube do Naradeva, você pode, tem sites que mostram, você vai ver quanto a gente ganhou ali, são 14 anos de canal, e foi pouco se a gente for pensar em AdSense, né, comparando, porque também nunca me dediquei assim. Também nunca tive patrocínio nenhum, tem gente que tem patrocínio, né, de grandes empresas. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui para o pessoal do nosso meio, o pessoal do Namastê Gratiluz, porque eu sei que muitos de vocês também ficam procurando, né, na internet, ver essa galera que trabalha com redes. E eu queria trazer um pouquinho de uma pessoa que trabalha com redes, eu sei que tem outras pessoas que trabalham com redes também. Eu acho que o principal ponto não é se vale a pena ou se não vale a pena, vai depender do seu objetivo. Você quer ter uma rede social para qual objetivo? Você quer ser um criador ou uma criadora de conteúdo para qual objetivo? Você está fazendo as redes, por exemplo, para trazer público para o seu trabalho? Você está criando conteúdo para o teu nome ficar mais forte no seu meio? Você está criando conteúdo porque você quer ser um criador, uma criadora de conteúdo e viver disso, viver de AdSense, patrocínio? Entende onde eu estou querendo chegar? Todos esses são caminhos válidos. A gente precisa, primeiro, você colocar para você mesmo, né, que tipo de trabalho você quer fazer. É feio? É ruim ser criador de conteúdo? Não, obviamente que não. Mas vai ter gente que acha. O que a gente pode fazer? Coitada dessas pessoas. Eu não tenho mais nada o que falar, porque são pessoas que, no fundo, elas acham sei lá o quê. A gente nem entende muito, porque é um trabalho como qualquer outro. Esse é o segundo ponto que eu queria colocar. Não encarar a criação de conteúdo como algo extra à sua vida. Então é tipo assim, eu já vi muita gente falando, eu crio conteúdo, mas só quando dá tempo. Não, você não cria conteúdo. Para você entender que o conteúdo faz parte do seu trabalho ou da sua vida, eu nem estou falando para você viver disso, mas a criação de conteúdo ela tem que fazer parte do seu cronograma de trabalho. Então, por exemplo, eu não fico na internet 24 horas, eu atendo, eu dou aula, eu preparo aula, eu escrevo livro, estou escrevendo 3 livros, eu estou traduzindo um outro livro, eu estou gravando, eu estou fazendo um monte de coisa. Mas dentro do meu cronograma eu tenho um dia da semana, um horário X, Y, Z que eu tenho que parar para gravar, como agora eu estou fazendo. Eu tenho no meu cronograma. Eu vim aqui nessa sexta-feira que eu estou gravando para finalizar esse vídeo aqui no Ashram, tudo. Eu avisei todo mundo, tal, todo mundo sabe, eu vim já, tal. Isso faz parte do processo para a gente entender que isso não é uma brincadeira. Porque você tem que estar com a mente muito clara, você tem que estar bem disposto, bem disposta para gravar um bom vídeo, para fazer um bom texto, para criar um bom conteúdo e assim as pessoas receberem esse seu conteúdo, mas um conteúdo bom, para ele fazer parte da sua vida. Na sua cabeça, muda também, porque você vê isso como trabalho. Muita gente vai falar, isso não é trabalho. Claro que é trabalho. Faz parte do seu dia a dia, isso está ligado ao seu trabalho, é trabalho. Você não pode simplesmente falar, isso é besteira, sabe? Não, não é. Eu estou lendo aqui que eu tenho alguns tópicos que eu acho importante a gente falar. Outro ponto que é muito importante a gente estar falando, a gente já está no terceiro ponto, é entender o seu nicho. O que você quer trabalhar na rede social, o que você quer criar de conteúdo. Qual é a sua intenção? Eric, eu quero criar conteúdo para vender o meu livro. É um tipo de conteúdo. Eric, eu quero criar conteúdo para, para vender meu curso. Entende? Para gerar atendimento. Você pode ter tudo isso junto também, não é? Então tudo vai depender do seu objetivo, do seu nicho também. Lembre que esse nicho que a gente faz parte, agora eu vou falar da nossa área, obviamente,
que é, eu brinco que é o nicho Namastê Gratiluz. Namastê Gratiluz é um nicho que entra um monte de coisa, gente. Yoga, Ayurveda, meditação, Índia, misticismo, xamanismo, meditação. Eu sei que tem muita gente, até da nossa área, que adora ficar separando. Não, na nossa área não tem xamanismo. Gente, 99% das pessoas que frequentam o Instituto vão também no xamanismo, vão também na Umbanda, vão também do Congresso Nova Era, sabe? E tá tudo bem, né? Tudo lindo, maravilhoso. Eu acho curioso que as pessoas do nosso meio, elas parecem que, sei lá, isso não é. Claro que é. E a gente tem que ter essa questão do nicho muito bem claro na hora que você for criar o seu conteúdo, se assim lhe interessar também. Um outro ponto muito importante na criação de conteúdo digital que eu marquei aqui é não criar expectativa. Não criar expectativa que você vai viver disso, porque, assim, daquelas pessoas que a gente vê vivendo de rede social, é um número minúsculo perto de um número gigantesco de pessoas que produzem conteúdo digital, entende? Então não entra nessa expectativa, não entra. Outra expectativa que a gente não pode ter é aquela expectativa assim, eu fiz o meu vídeo e só deu 10 visualizações, já vou desistir. Essa é uma expectativa que, sinceramente, a gente não pode ter em nada para a vida. O conteúdo digital, ou quando você escreve um livro, ou quando eu atendo pessoas pessoalmente, ou quando eu vou fazer uma palestra pessoalmente, ou faço um congresso, a gente não pode gerar uma expectativa disso, senão você vai ficar doente. Você tem que trabalhar e fazer que aquilo tenha uma meta, tenha um objetivo, um tempo que você vai fazer aquilo, sabe? Crie um sistema para entender e também entender que isso leva tempo. Não é uma coisa, nada disso é um estalo de dedo e você fez ali, sabe? Isso não vai funcionar. Uma outra coisa que funciona bem na internet, isso para o pessoal do nosso meio ainda é meio nebuloso na mente da galera, é que na internet, na criação de conteúdo digital, é muito comum que é chamado de collab. Collab é de colaboração, collaboration, alguma coisa do gênero em inglês ou em algum outro idioma, não tenho ideia, perfeito? Mas ele vem do ato de você unir forças com outras pessoas também digitais e vocês crescerem junto fazendo colaborações. Como, por exemplo, palestra junto, fazendo uma live, fazendo um vlog. Eu já participei de muito, tem muitos amigos que vieram aqui de outra cidade. Eric, eu vou passar aí no Instituto, eu vou entrar gravando, porque eu tô fazendo o meu vlog de São Paulo, esteja lá, eu vou lá, tomo um cafezinho, troco uma ideia, sabe? É a famosa resenha, né? Ou você pode fazer lives, o Naradeva faz muito isso. As nossas collabs no Naradeva, no nosso canal, tá muito focada em apresentação, congresso, semana. Aí você tem que ver os seus objetivos do seu canal e aonde você quer. Isso é uma coisa bem legal que vocês podem fazer também, caso vocês queiram. Lembrando que collab é uma coisa comum, tentem entender, sabe? Não julguem antes, mas olha que coisa horrível, olha o Eric chamou fulano, gente. Tenta entender como funciona o meio, quem é quem, sabe? Siga a sua ética, sabe? Entenda que todos temos limites, eu também tenho. Você também vai ter. Então não é assim fazer collab com qualquer um. Vê se te interessa, se isso vai valer a pena para você também, sabe? E sempre dentro das suas possibilidades, sabe? Nada é de sorte na internet não, tá? Não pense que essa galera, olha o fulano teve sorte, ele teve um vídeo que viralizou e ele agora é super famoso. Nossa, a clínica dele tá cheia. Não, gente. Não, é muito trabalho na maioria das vezes. Eu não conheci um influencer fora da nossa área, ou da nossa área, que tem bastante seguidor e que vive de internet hoje, que não suou pra caramba. Todos, sabe? Por favor, não caia nessa ilusão, porque muita gente tem essa ilusão porque fica vendendo curso, né? Ganha dinheiro na internet. Vai com calma, demora. Nada é de um dia pro outro, mas também leve qual é seu objetivo, sabe? Porque vale a pena? Claro que vale. Eric, você mudaria alguma coisa? Você faria algum outro tipo de trabalho? Não, eu aprendi muito nesses 14 anos de YouTube, mais de 20 anos no total já na internet, com texto, site, vídeo, informação, live, então vale a pena? Na minha visão, vale. É um meio maravilhoso,
sabe, de uma porta de entrada para o nosso trabalho. Então hoje a principal fonte de divulgação do nosso instituto é através das redes sociais, é do nosso site, é das várias redes, na verdade, né, social, de vídeo, de imagem, de texto, a gente tem blog, a gente lançamento de livro, a gente faz muita coisa na internet, então vale a pena. Para todos os nichos, não sei, aí vai depender do seu nicho. A única preocupação e a dica que eu deixo para vocês é: não gerem expectativa, porque vocês vão se frustrar, isso infelizmente vai acontecer, porque não é uma caixinha assim simples, você faz isso na internet e vai acontecer isso, não é. A internet é uma imensidão. Comece a fazer amanhã, não deixe assim, eu preciso ter a melhor câmera, eu preciso ter o melhor computador, eu não sei falar direito. Se você começar a pensar assim, você não vai fazer nada, perfeito? Não crie expectativa, se quiser, faça, perfeito? E espere o resultado com seus objetivos e qual é a sua ideia para que isso funcione. Eu espero que de alguma forma nessa troca de ideia, veja, a minha ideia aqui com um vlog nunca é tipo sala de aula, aqui é a gente trocar uma ideia. Eu coloquei um pouquinho da minha experiência, coloquei um pouquinho de como eu vejo as redes, sabe? As redes são maravilhosas, traz muito retorno legal, mas eu acho que todo mundo precisa também pontuar, quando você for começar a trabalhar, você que está me ouvindo, a pontuar até os seus limites, as suas éticas, com quem você quer trabalhar, com quem não, quem você bloqueia, quem você não bloqueia, quem você faz parceria, que tipo de conteúdo você vai colocar, você vai expor a sua vida, não vai expor a sua vida, é um trabalho, é expor só o profissional, tudo isso tem que ser muito calculado para você, para dar certo. Dá certo? Dá. É um caminho legal? Precisa de muita dedicação? Precisa de estudar muito? Também precisa. Não pensem que é só entrar e começar a fazer vídeo, começar a escrever. Precisa estudar pra caramba. Agora mesmo, antes de fazer o vídeo, estava eu e minhas irmãs aqui estudando, sabe o quê? Microfone. A gente comprou microfones novos para as nossas gravações, a gente estava lá testando, lê manual, faz isso, tira aquilo. Isso é um estudo para sempre. Nada vai cair sozinho para vocês. Se vocês olharem os grandes influencers do Brasil, não da nossa área somente, de outras áreas, você vai ver que todo mundo aprendeu a fazer tudo também. Mesmo que hoje eles tenham um estúdio, tenham gente para gravar para eles, mas todo mundo acabou aprendendo ali na raça também, porque é a melhor forma de fazer. Eu espero que isso possa ter gerado um pouco de reflexão para vocês e fica aí com a continuação do vlog aqui em São Paulo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Já estou aqui na casa da minha mãe, São Paulo, aqui pertinho do Instituto. Depois de uma chuva intensa aqui na cidade de São Paulo, sexta-feira, tô finalizando esse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, tipo vlog, assim, pra gente trocar uma ideia e pensar... Olha o helicóptero, tá um caos a cidade. Se você gosta... Vamos deixar o helicóptero passar? Se você gosta de um vídeo assim... O helicóptero lá, não sei se dá pra ver. Olha o caos que tá a cidade, bonito, né? Então se você gosta de vídeo assim, tipo vlog, pra gente trocar uma ideia, pensar um pouquinho, deixa aquele recado legal, fala aí que você gostou, pra eu continuar também me entusiasmando. Fala um assunto legal que a gente pode trocar ideia aqui, se inscreva no canal. E se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, do trabalho do Instituto Naradeva Shala, aqui embaixo você tem o nosso canal do WhatsApp, assim como o nosso site naradeva.com.br. Assim como o nosso site também, naradeva.com.br, acho que eu já falei, porque deu uma falhada aqui. Então é isso daí. Então curta, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Om Namah Shivaya. Tchau, tchau.